saúde mental, que hoje, por ser o Dia Internacional, temos aqui a psicóloga, a doutora Gabriela Monteiro, justamente para a gente falar sobre essa saúde mental, que é um pilar essencial para enfrentarmos as adversidades, os problemas, aquilo que nos acontece no dia a dia. Você é muito bem-vinda. Obrigada, Rita. Muito obrigada pelo convite. Um grande prazer estar aqui no programa, falando um pouquinho sobre saúde mental, que é um tema que eu valorizo muito, porque sem ela, sem nada, né? Eu costumo dizer que as coisas é de dentro para fora. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental para que a gente possa viver bem, inclusive para que a gente possa lidar com os desafios e com a adversidade. Porque eu costumo dizer, na vida adulta, nós vamos ter desafios, nós vamos ter problemas, né? Isso é inevitável e nós precisamos aprender a lidar bem com esses desafios, com essas dores da vida, e o nosso maior aliado para isso será o investimento na nossa saúde mental, porque ter uma boa saúde mental é um investimento. E é interessante a gente citar, eu até já falei sobre isso aqui no programa, no passado, quando se falava assim, não, precisa de um psicólogo, a pessoa falava, eu não tô louca. Falava, você precisa consultar um psiquiatra para avaliar a sua saúde mental. As pessoas respondiam desse jeito, como se estivessem efetivamente loucas, como que só os loucos que deveriam procurar. E aí eu vou colocar agora, como são importantes esses profissionais. A sua área da psicologia ajuda em tantas adversidades, em tantos desafios, até mesmo no conhecer-se. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente vê que os psicólogos são os nossos aliados. A gente vai aprender a se conhecer, a entender o nosso dia a dia. É assim que você sente quando um paciente chega com a cabeça toda confusa e de repente você vai ensinando a colocar as coisas no lugar e a viver o seu dia a dia? Sim, sim. Eu acho que o primeiro passo, né, quando a gente fala sobre saúde mental, é esse autoconhecimento. Porque o que acontece? Às vezes na nossa correria do dia a dia, a gente entra no automático e falo que vai sobrevivendo, não é nem vivendo, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que às vezes nós ficamos tão preocupados, né, com sobreviver e dar conta de tudo, que nós devíamos estar mais preocupados em viver bem, né? Que às vezes a gente deixa isso de lado. E uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes é isso, é sair do automático, é fazer, eu até brinco, que é como se fosse um scanner diário, né? Como eu passei meu dia de hoje, né? Se eu fiquei mais ansioso, mais angustiado, o que eu pensei com muita frequência? Como eu estou lidando com os meus desafios, com as minhas dores, ter consciência, né, dos seus gatilhos, dos seus pensamentos, principalmente aqueles pensamentos que levam a ela um estado emocional mais angustiante, como a ansiedade, o estresse, né? Então ele ter consciência de que pensamentos estão levando ela a um estado mental ou estado emocional que paralisa muitas vezes o comportamento dela e paralisa inclusive ela alcançar aquilo que ela deseja, né? Como alguns pensamentos que eu até ensino no consultório, que são os pensamentos mais frequentes, principalmente que leva a uma ansiedade, a um estresse, a depressão, que é aquele pensamento que eu falo catastrófico. Sabe quando você vai viver o futuro, o dia de amanhã de uma forma catastrófica, que você fala, meu Deus do céu, eu não vou dar conta, e agora? O que vai ser de mim? Não, e se der errado? Aquela pessoa que está sempre pensando tudo de maneira negativa, como se o dia de amanhã fosse ser perigoso, né? Que leva a pessoa quase a uma intolerância à frustração, porque eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Então essas formas, né, de pensar de um pensamento mais catastrófico leva a pessoa a ter um estado emocional que mais cedo ou mais tarde pode paralisar ela. Com certeza. Quais são as doenças mentais em que as pessoas precisam começar a ficar mais atentas, observar e procurar ajuda? Tá. Bom, hoje, olha que interessante, eu não sei se você sabe, mas uma coisa que eu falo que eu tenho como meta é diminuir o nosso ranking aqui no Brasil. Nós, brasileiros, somos o país mais ansioso do mundo. Ah, não acredito.
Acho o brasileiro tão de boa. Mas não, nós hoje somos considerados o país mais ansioso do mundo. E quer mais uma? Quero. Quer dizer, não queria, mas eu vou ter que ouvir. E somos considerados também o país o segundo país do mundo de depressão. Nós só perdemos hoje para os Estados Unidos. Então, nós temos que levar isso a sério. Não é brincadeira. Verdade. Né? Claro, também a forma que a gente leva a nossa vida, o nosso estilo de vida, porque às vezes uma coisa começa com estresse, um esgotamento emocional, e aí disso vai para a ansiedade, vai para a depressão, enfim, acho que todos os transtornos mentais, eles têm que ser cuidado, têm que ser visto, mas eu acho que não dá mais, assim, pra gente brincar com a forma que a gente leva a nossa vida, né? Porque, olha, aqui não é a Gabriela falando, eu estou trazendo um estudo científico. E claro que nós queremos sempre estar na melhor colocação do ranking, não na pior, né? Na pior. O primeiro em ansiedade. E o segundo em depressão. E o segundo em depressão. Gente, vamos mudar esse quadro. Nós temos aqui a participação da Rosana Camia. Ela colocou assim: até então fui diagnosticada com esquizofrenia de episódio único, agora com depressão psicótica. E qual a diferença entre as duas? Por favor, ela pede. Da esquizofrenia e da depressão? Porque a esquizofrenia de episódio único. Provavelmente é porque ela começou com a esquizofrenia e ela desenvolveu a depressão como uma comorbidade. Provavelmente o que eu sugeriria é que ela procurasse ajuda. Eu não sei se ela está sendo tratada, cuidada, mas esse tipo de diagnóstico, que é considerado um transtorno mental grave, ele precisa de acompanhamento, tanto psicológico como psiquiátrico, para que ela possa ter qualidade de vida mesmo frente a esse diagnóstico. Ou seja, ela já tem o diagnóstico, mas se ela recebeu uma primeira ajuda, ela precisa dar continuidade a esse tratamento. Isso, tanto psicológico como psiquiátrico, porque provavelmente, por conta da esquizofrenia, ela desenvolveu uma comorbidade, pelo que ela disse, que é a depressão. Seria a depressão. E aí fica mais, assim... Aí fica mais difícil ela dar conta das coisas do dia a dia. Então tanto uma psicóloga quanto uma psiquiatra deveriam auxiliar. Deveria auxiliar, para ela ter uma qualidade de vida mesmo dentro desse diagnóstico. E olha, como é importante a pessoa se conhecer, né? Nós temos aqui a participação, a Bernadette é uma mulher incrível, né? E ela está sempre participando aqui conosco, ela é de Paulínia, e ela está falando aqui sobre a defesa das mulheres, né? Quantas mulheres ainda sofrem a violência dos companheiros, e há vários tipos de violência, verbal inclusive, novos caminhos de respeito. E quando acontece essa violência moral, a violência verbal, a violência psicológica, essa mulher precisa de auxílio, não precisa? Com certeza. É muito difícil, né? Porque essa pessoa, ela vive um estresse traumático, né? Então, assim, ela é impactada, o emocional dela é impactado e assim... E o que acontece? Essa mulher, ela obrigatoriamente, né, ela tem que recomeçar a vida. Então, ela está vivendo dois problemas, né? Ela está vivendo o problema da dor, do trauma que ela viveu, que é um estresse que muitas mulheres, inclusive, entram no estresse que chamamos de pós-traumático. Então, ela está vivendo todo o estresse dessa situação e ela está tendo que, em paralelo, viver o estresse de recomeçar a vida dela, né? Então... é uma demanda. Sem estrutura psicológica você não consegue uma nova vida. Porque ela acaba de repente tendo que lidar com uma autodemanda, o emocional desestruturado, mas ela precisa ter força e energia para recomeçar a vida dela, que por mais que ela vai ter todo o apoio, mas ainda assim é ela que vai ter que fazer.
Então, é um grande desafio, assim, um convite para essas mulheres é realmente não fica querendo ser forte, passar por isso sozinha, né? E se acolha, tem uma autocompaixão, né? E entenda e fala assim, poxa, eu cheguei até aqui sozinha, mas agora eu não consigo ir em diante. É sinal de coragem, buscar ajuda, né? Porque ela vai ter 2 grandes desafios. Quando que a mulher, pensando na saúde mental, de que forma ela vai identificar que ela está começando ou já está vivendo um problema de saúde mental? São vários, eu vou trazer aqui alguns sinais principais. A irritabilidade, que às vezes a gente pensa assim, só ando irritada. Não, sabe, pavio curto, quando você se vê mais impaciente, isso é um sinal. Ou o seu apetite, ou tá comendo demais ou menos, o sono, tudo que a gente tende a banalizar, né? Só ando muito cansada, fim de ano, né? Chega essa época do ano, é a época que a gente às vezes mais banaliza. Tá acabando o ano, né? Faz parte. Então, quando você tá vendo o copo mais vazio do que cheio, um filtro negativo, percepções negativas sobre você, sobre o mundo, sobre o outro, uma instabilidade emocional, choro do nada, hora você tá alegre, hora você tá triste. Uma coisa também, quando a gente começa a perder o prazer daquilo que a gente antes tinha prazer. Então vamos supor, nossa, eu adorava encontrar meus amigos e de repente eu me vejo dando desculpa, um isolamento social. Eu costumo dizer que é uma anedonia até, que você não vê muito sentido nem prazer em nada. Aí a sua saúde mental ela já está prejudicada. Porque o hedonismo já é essa coisa de você sentir o prazer e você querer viver aquele prazer. Né? Você perde isso. Você perde isso. Sabe? Então, são sinais, né? Tanto no nosso sono, alimentação, tudo para mais ou para menos. E essa questão emocional, senso de humor já não existe mais. São sinais de que a sua saúde mental está prejudicada. Um cansaço. Sabe quando você dorme... Você dorme achando que vai amanhecer maravilhosa e amanhece mais cansada ainda. Quando o fim de semana também já não é mais o suficiente para você se sentir revigorada ou revigorado. Então, são sinais que você já está com problema na sua saúde mental. Olha, gente, isso é um alerta, porque... muitos de nós, porque a gente está falando aqui hoje não só da mulher, em relação à saúde mental, o homem também está sendo envolvido. Então, você que está assistindo, quais são os sintomas, doutora? Irritabilidade, apetite alterado, ou para mais ou para menos. O sono já está sendo alterado, a qualidade ou a quantidade, impaciência, pavio curto. Tolerância zero? Tolerância zero, hora rindo, hora chorando, né? Qualquer coisa que... E também, assim, quanto mais você se sente desconectado de você, sabe aquilo, assim, antes eu gostava disso e agora eu não gosto? Cuidado. E olha, buscar ajuda psicológica já pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável, pelo menos mentalmente e emocionalmente. Porque cada um é cada um, né? Nós somos seres únicos, individuais, individualizados. Então, o psicólogo, ele pode ajudar você a entender qual parte sua está mais sendo prejudicada e, a partir disso, ajudar você em estratégias, em caminhos para sair desse ciclo vicioso. Olha, eu tenho aqui a participação da Maria Socorro, ela é de Teresina, no Piauí. Ela colocou assim, a saúde mental, nós todos temos que cuidar, porque é muito importante termos, né, como que ela colocou, tem que ter saúde mental. E ela ainda colocou aqui, ela tem depressão e ela tem os médicos dela, né? Doutor, Celso, acho que é doutor Celso, né? Ela participa do apostolado. A oração também ajuda. A espiritualidade. Porque aqui nós temos, aqui na Associação do Senhor Jesus, vários programas que ajudam as pessoas a encontrar esse caminho da espiritualidade. Para quem está vivendo esse turbilhão na sua vida, ajuda a melhorar a saúde mental, a oração? Assim, claro que ajuda, né? Até principalmente
quem está com muitas distorções cognitivas, que são esses pensamentos, sabe? Pensamento muito negativo, olhando tudo de uma forma muito pessimista, essa pessoa que tende a catastrofizar, né? Isso ajuda muito, porque eu até brinco às vezes com os meus pacientes assim, sobre o futuro nós não temos certeza. Né? Então, já que não temos certeza, existem duas histórias que a gente conta pra gente. A gente pode contar uma história de fé ou uma história de medo. Por que então você não conta pra você uma história de fé? De fé, de esperança, de acreditar, de que vai dar certo. Ao invés do medo. Gostei disso. Sabe, aquela história, se prepara, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar, né? Como eu evito aquilo que eu temo e caso isso aconteça, como eu lido. Mas já que sobre o futuro é só uma história contada, por que não contar uma história que nos favorece? E que talvez vai dar energia e disposição para fazer aquilo acontecer. Exato, e para a gente lidar com os nossos desafios. Olha, gostei demais da nossa conversa. Eu espero que a gente tenha contagiado as pessoas de casa a terem aí uma saúde mental. A cuidar da saúde. A cuidar e principalmente abusar dos profissionais que entendem disso para nos ajudar. Eu também torço. Obrigada. Gabriela Monteiro, psicóloga, esteve conosco hoje falando sobre um pilar essencial, né? A saúde mental é esse pilar para enfrentar as adversidades do dia a dia. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você pela oportunidade. Um grande prazer. Espero ter contribuído com a vida de cada um que está assistindo o programa. Eu tenho certeza que sim.